introdução, na prece, é um momento especial. Nós até somos privilegiados em sermos tocados em nossas vidas pela mensagem espírita. Essa mensagem que está já há pouco mais de 100 anos, desde o dia 18 de abril de 1857, com a edição primeira do Livro dos Espíritos, cumprindo a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, quando falava aos amados discípulos que, inquietos, sabendo que logo ele estaria retornando e deixando-os, de que se eles o amassem, e eles somos todos nós somos os discípulos do Cristo dos tempos atuais, ele pediria a Deus, o Pai, e ele enviaria um outro Consolador, o Espírito Verdade, que viria para lembrar tudo o que ele tinha dito e dizer muito mais. O Espiritismo assim o faz, lembra a mensagem de Jesus com toda a clareza, com a simplicidade, com a mensagem ao alcance de todas as pessoas. Não precisa ser dotada de uma notável cultura, basta saber ouvir, saber ler, raciocinar, porque é uma doutrina que nos remete ao raciocínio. Não crer simplesmente porque alguém disse e assim o é, porque se diz representante de Deus. No movimento espírita não tem ninguém representante de Deus, nem o nosso notável exemplar, trabalhador do Cristo, servidor por excelência e modelo de todos nós, Chico Xavier, tivera esse cargo de representante de Deus. Cada um de nós somos representantes de Deus em nossas consciências, porque cada um de nós somos agentes por onde circulamos, na família, na vizinhança, com os nossos familiares. Nós somos agentes do Cristo. E Deus diz a doutrina espírita que, como agente, nos tornamos efetivamente pelo nosso exemplo. O Espiritismo não precisa que nós saiamos por aí, às vezes até incomodando os ouvidos dos outros, de que a doutrina é maravilhosa, excelente, e nos aponta um caminho para uma filosofia de vida, de paz e de amor. Porque nos dizem os benfeitores espirituais, desde Allan Kardec aos tempos atuais, de que o nosso exemplo, a nossa vida, o nosso estilo de vida, que vai anunciar àqueles que nos conhecem que a doutrina espírita é coisa boa. Porque se alguém nos conhecera de alguns anos atrás, antes de conhecermos o Espiritismo, e nos vê hoje, denota grandes mudanças, o que indica ser a doutrina espírita por excelência, esta força propulsora às mudanças morais proposta por Jesus Cristo. Jesus
Jesus Cristo, que todos vocês, todos nós, já lemos bastante sobre a sua vida. É maravilhosa a sua existência narrada, não apenas no Novo Testamento, pelos evangelistas, mas nós expidos por muitos que foram até contemporâneos de Jesus, como Emmanuel, que tem um conhecimento largo sobre o Evangelho, nos narra sobre a vida de Jesus. Humberto de Campos, que certamente vivera por aqueles tempos, nós não sabemos, ele nunca nos disse, ninguém falou nada, mas Humberto de Campos, pelo que ele escreve, ele conhecera Jesus. Amélia Rodrigues, com a beleza poética, com que descreve os belos momentos das andanças de Jesus aqui na terra, certamente também conhecera Jesus. E Joana de Ângeles, essa mentora amiga, que parece um ser que nós a conhecemos, convivemos o dia a dia com ela, de tantos anos junto com ela, nos relatos através de Divaldo Franco, essa conhecera Jesus realmente. Era Joana de Cusa, daqueles tempos em que as pessoas angustiadas, tocadas por diferentes sofrimentos, buscavam a perspectiva de solução, indo conhecê-lo. E Joana de Cusa, a nossa Joana de Ângeles, assim o fez. E é linda a resposta de Jesus a Joana de Cusa, quando ela se propõe a abandonar o esposo que era o prefeito de Cusa, conhecido naquela época, para segui-lo. E ele diz: agora siga o teu esposo, cumpra com os teus deveres, de futuro contarei contigo. Eis a Joana de Cusa aí, uma existência do Divaldo Franco nos apresentando a Joana de Ângeles, de volta, vinda da esfera crística, para nos atender, clareando, tornando simples a mensagem de Jesus. Mas quando Jesus, naqueles tempos de homem e jovem, gostamos de destacar que Jesus não era nem um homem velho, como daqueles que as pessoas imaginam, que quando chegarem à velhice, então vão tratar das questões da espiritualidade, porque são muito jovens, e agora os vários anseios e inquietudes do vigor da juventude clamam a outros ambientes. Não, Jesus era um jovem de 30 anos, renunciou às coisas do mundo. Outros jovens que, a convite de Jesus, cercaram-no nesta caminhada, e depois do retorno do Cristo permaneceram por longos anos, como Tiago e João. O notável João, que tornara-se um dos evangelistas, que era, como Jesus dizia, o discípulo bem amado, porque era um menino, tinha 16 anos quando fascinou-se pela palavra do Cristo. Ele que com o irmão dava sustentação no velho barco de pesca do pai, aceitaram o convite do Senhor para compor a sua equipe. E antes um pouquinho deste convite, eles fizeram um convite a André, que é irmão de Pedro, que era um jovenzinho também. Pedro, já mais experiente da vida. Ambos seguem o Cristo e são 4 evangelistas nos primeiros momentos, em 2 convites que Jesus fizera. Eram convites inadiáveis. Jesus sabia onde estavam os homens
e no plano crístico, nos planos superiores, comprometeram-se aqui na terra cercá-lo para formar essa equipe. Então, a mensagem de Jesus é para os jovens: cuidar das coisas do Espírito. Que bom que se comece jovem, para não ter-se na mais avançada idade o sofrimento da retificação de coisas que não é de outras encarnações, mas são destas mesmas. Deixamos de fazer muitas besteiras quando nós conhecemos as verdades. Então, desconfiando de que aquele jovem de 30 anos falava com propriedade, falava de coisas diferentes, e já tinha, de pouco tempo, de algumas horas, inquietado pelos saduceus, falara de coisas diferentes do que eles pensavam. Quando Cristo estava conosco, existiam várias religiões, várias seitas. A dos saduceus era uma delas, e os saduceus eram especialistas em conhecer as Escrituras de cor, discorriam sobre o Antigo Testamento, falavam brilhantemente os representantes dos saduceus, mas era o verniz social, eram só as coisas externas, era indiferente às mudanças de valores. E Jesus há pouco referia seus saduceus dos seus equívocos, no sentido de direcionar a vida dos seus providentes. Então, um fariseu, que era um doutor da lei, alguém muito importante, que conhecia com profundidade o Antigo Testamento, arvorou-se ter como Cristo, e diz o evangelista Mateus que ele sabia que de pouco os saduceus, como se diz na gíria, baixaram a crista para o Cristo, foi ter com o Cristo. Ele era um doutor da lei, portanto ele conhecia muito bem o conteúdo das Escrituras, e chegou a Jesus: Senhor, tu que é mestre, já deve ter satirizado um pouco. Qual é o maior mandamento da lei? Ora, ele conhecia a lei, era um desafio. Que vai dizer esse jovem agora para eu, que sei sobre as leis? E o jovem, olhando firmemente para aquela autoridade, deu um recado: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e todo o teu espírito. Este é o primeiro mandamento das leis de Deus. E o segundo, amarás o próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. Sintetizou com a palavra anunciada pela primeira vez à humanidade, a palavra amor, todo o Antigo Testamento, todo o conhecimento do doutor da lei. Aí estão todas as leis e os profetas, porque ele conhecia, o doutor das leis conhecia todas as leis e o conteúdo trazido por todos os profetas, mas nunca ninguém anunciar ao homem a necessidade do amor, a lei do amor, naquele instante anunciada para a humanidade, para todos nós. O amor, como o sentimento mais nobre, que pode albergar o espírito em estágio de evolução, só é capaz de amar aquele que está
despertar da sua consciência para a evolução. Nos diz, neste capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, vários espíritos, de que o homem, na sua origem, ele tem a presença dos instintos, ele é tocado, ele age através dos instintos. Mais avançado, ele adquire as sensações, e depurado, ele é administrado pelos sentimentos, e por sua excelência, a presença do amor. O instinto, a sensação, permanece conosco e vai permanecer conosco por toda a nossa existência nos estágios evolutivos. Mas na sua origem o instinto é uma inteligência rudimentar. Mas ele não é ruim, o instinto. Nós temos muitas situações em que registramos atitudes nossas tocadas pelo instinto. Um exemplo tão simples: nós vamos atravessar uma rua um pouco distraído e de repente ouvimos um barulho de carro, uma buzina de algum carro, um grito, e nós corremos, ou paramos ou voltamos. Eu lhes pergunto: nós raciocinamos nesse instante? Nós não raciocinamos. Nós utilizamos os registros da nossa vida atávica, do passado, quando a prevalência do instinto norteava a nossa vida, as necessidades de conservação, na busca do alimento, na busca da sobrevivência. Mas esse é um exemplo como tantos outros. E nos diz no Livro dos Espíritos, num estudo que Allan Kardec faz sobre instinto e inteligência, para que possamos entender bem, é preciso ser inteligente para amar, para ter sentimentos. Então Allan Kardec queria, nas perguntas que ele faz no Livro dos Espíritos, observa-se que ele queria saber qual o momento em que pudesse então lograr as conquistas do sentimento e vivenciar as áreas do amor o ser humano. E é muito interessante, e eu vou ler um pouquinho para vocês, é muito interessante as perguntas que Allan Kardec faz. Allan Kardec é um campeão em pergunta, o cara mais perguntador que a gente já lê no Livro dos Espíritos. Ele pergunta aquilo que nós gostaríamos de perguntar e aquilo que nós nem pensamos em perguntar. E ele diz assim, sobre o capítulo que é inteligência e instinto. Então ele pergunta um momento assim, na questão 72, qual é a fonte da inteligência? Qual é a fonte da inteligência? Se eu souber onde é a fonte, eu vou lá buscar. Tem alguma fonte? Tem alguma dica? Porque as inteligências são variáveis e estão em distintos degraus de manifestação no ser humano, as inteligências. Se disser onde está esta fonte, nada melhor do que buscá-la. E aí o Espírito diz assim, já o dissemos, na inteligência universal. Na inteligência universal. E aí a gente vai lá para a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, quem é Deus? Não personificando. Ele não perguntou quem é Deus, quem é Deus? E a resposta, suprema inteligência, causa primeira de todas as coisas. Ou então,
A fonte da inteligência é a suprema inteligência. A fonte da nossa inteligência é a inteligência divina. Naturalmente o é, porque quem nos criou, por incrível que pareça, eu fui criado por Deus. Cada um de nós fomos criados por Deus. Estamos na agenda do Pai. Ele nos criou. Ninguém cria nada para nada. Ninguém cria nada para não acompanhar a evolução, o progresso da sua criatura. Nós o fizemos com nossos filhos. Então Deus sabe de cada um de nós, porque nós temos Deus em nossa consciência. E veja, juntando as respostas, a inteligência nossa, diz logo adiante, numa questão dos Espíritos, é como um grão, é como um grão, é como uma semente que Deus coloca para germinar e desenvolver-se. E o instinto que precede a plenitude da inteligência, que passa a ser racional, e só nós humanos, os espíritos humanos, neste universo, de Deus até a Terra, e em planos mais inferiores da Terra, planos primitivos, onde o espírito humanizou-se, só nós, nenhum ser, nos planos mais altos da vida, os cães, os cavalos, os bois, são cães, cavalos e bois mais aguçado instinto do que aqui na terra, mas não tem a racionalidade, tem um instinto mais desenvolvido. Quando nós vamos ler os relatos de André Luiz de Nosso Lar, e quem não o leu, não espere desencarnar para querer ler depois, vamos ler agora a informação de como é do outro lado. Ah, mas eu não sei como é do outro lado, não entendo bem o livro dos Espíritos. Leia o Nosso Lar. Então, minhas amigas e meus amigos, neste universo de Deus, o espírito humano que vive nos diferentes mundos em evolução tem a inteligência inerente ao mundo em que vive. Aqui na Terra, por mais destacado, mais nobre que seja a inteligência de alguém, ainda é ínfima no que diz respeito a mundos mais evolutivos, mais evoluídos. Ou é aqui na Terra que tem este patamar de evolução e fica por ali. Alguns despontam e tornam-se grandes celebridades, não as celebridades que alguns programas de televisão colocam, as celebridades, as verdadeiras celebridades, onde eu colocaria uma delas, com Chico Xavier, na área da ciência, um Bill Gates, um Thomas Edison, um Graham Bell, um Einstein, e esses exemplos que nós conhecemos na ciência, o Beethoven, na música, nas várias áreas da cultura, destacam-se algumas inteligências, deixam-nos como herança o material das suas descobertas, das suas invenções, das suas criações,
das suas produções que se imortalizam, mas estão ainda no nível planetário. Mas o que é importante para nós sabermos, que nós estamos em processo de evolução. A nossa inteligência cresce, evolui. E diz também no Livro dos Espíritos aqui, que Kardec pergunta, se as questões do instinto, porque às vezes nós ouvimos, e é verdade também, essa pessoa agiu por instinto. Quando a gente fala em alguns atos de crueldade, ela agiu por instinto. Então Allan Kardec pergunta se o instinto, ele pode ser mau. Não. E aí achei muito importante que, sendo o instinto uma inteligência rudimentar, e que em desenvolvendo-se o espírito humano goza da plenitude da inteligência ainda em evolução, de que a resposta que os espíritos deram, de que só é mal quando a educação não contribuiu. Quando a educação não contribuiu para o desenvolvimento desse instinto. E daí, quando eu estava estudando, eu lembrei do seguinte fato: por que que a nossa criança, quando começa a andar sozinha pela rua, ela sabe ser cuidado a travessia numa avenida, que ela olha bem de um lado ou de outro, para no canteiro que separa um lado do outro, e se cuidando, ela atravessa? Por que que quando ela se assusta inopinadamente, ela corre, ou ela volta para trás, tocada pelo instinto? Por que que ela faz isso? Porque nós a educamos, nós a conduzimos em momentos anteriores pela mão, 1 ano, 2 anos, 3 anos, etc., pela mão, e vamos mostrando a ela: filho, sinal vermelho, a gente tem que parar, ali tem uma mãozinha mandando parar. Só se atravessa quando a gente olha e vê que o carro parou, aí a gente atravessa. Aí a gente vai passando a educação, e não está desenvolvendo o instinto que vai garantir-lhe proteção quando estiver com a nossa ausência ao seu lado. Então, verdade, o que os Espíritos aqui respondem: o instinto só é mau quando não é educado. Então nós, espíritos, estamos prementemente submetidos ao processo que se chama educação. E educação tem conotação muito profunda, segundo nos colocou Allan Kardec. A gente ouve pelos políticos: a educação está mal nas escolas, a educação. Aquilo é instrução. Educar, e o Allan Kardec foi um grande educador, ele traz um conceito extraordinário. Ele, e ratificado pelos espíritos que conduziram a codificação espírita. Educar é fazer aflorar a perfeição que reside em nós. Opa! A perfeição que reside em nós. Claro, quem nos criou? Não ser perfeito? Um ser perfeito cria seres perfeitos. Mas também inquietou Allan Kardec isso. Como foram criados os espíritos? Simples e ignorantes. Ignorantes é ignorar. E como nós vemos uma semente de um carvalho, uma árvore depois de adulta, robusta, frondosa, e nós olhamos a beleza, a exuberância daquela árvore,
e colocarmos ao seu lado a semente que hoje é e que onde ela fora, e dizer: aqui tu estavas, tu foste isto, que lançada na terra fértil, que recebendo a necessidade para a explosão do grão, para o crescimento do arbusto, protegida dos ventos fortes, das tempestades, irrigada pela bênção que vem dos céus, a água, tu te tornaste tão poderosa. Assim somos nós espíritos, não nós, este que foi o nome de Roberto Jobim, este não existe. O João, a Maria, o Francisco, etc., o nome de cada um de vocês, este ser não existe. Este ser é a nossa identidade aqui na Terra para vivermos uma vida em sociedade, marcada pelos registros, atendendo às leis da sociedade. Existe o espírito imortal, que vivemos as mais diferentes identidades. E que bom, se eu voltasse daqui 200 anos sendo Roberto Jobim, os descendentes daqueles que vivem hoje, alguns poderiam continuar me cobrando alguma coisa. Então eu mudo da identidade, conforme o que se fez, vai nascer lá no outro lado da terra, lá embaixo, como a gente diz, os olhinhos espichados, de lá com os olhos espichados, com o cabelo loiro. Ninguém nos conhece, porque nós assumimos nova identidade, porque nós estamos vivendo a nova história, um novo programa. Comprometemos-nos conscientemente com o Pai para executarmos um novo programa, onde as coisas daqueles 200 anos atrás não queremos mais fazê-las, ainda que elas venham como um vulcão que está surpreendendo o homem. 200, 500 anos, ele ali quietinho vem em erupção. Então nós frequentemente temos essas sensações, porque não somos espíritos purificados ainda, e experimentamos esses vulcões cujas chamas o Evangelho de Jesus é capaz de apagá-las. Assim somos nós, meus amigos, e não o fizemos sem outro caminho que não seja do amor incondicional, amar aqueles que estão ao nosso lado até o último instante, ainda que seja com as lágrimas que ardem pelos olhos, amá-los, porque Deus nos colocou no caminho certo, não colocou no caminho de outro, é no meu caminho. E Jesus deu exemplo. Se alguém te pedir para caminhar 10 passos ao seu lado e for difícil, caminhe 100, mesmo com dor, mesmo com sofrimento. E ninguém de nós sofre como Cristo sofreu. Ninguém de nós experimenta a intensidade da dor do Cristo. Muito obrigado, muita paz a todos nós.